de Deus. Neemias capítulo 2, verso 17, diz assim: Então disse Neemias: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos, ou não deixemos de ser opróbrio. Até aí, deixa aberto aí, no capítulo 1 de Neemias, nós vamos passar um pouco por esses capítulos. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua graça, cônscios da nossa pequenez e da nossa miserabilidade, da nossa dependência de Ti, da nossa urgente necessidade de graça. Ó Deus vivo, Deus poderoso, Tu que derreteu o rochedo do Sinai, Tu que trovejou diante dos filhos de Israel, Tu que com o sopro da Tua narina abriu o mar vermelho, Tu que trouxe da vida mortos, fez limpos leprosos, deu vista aos cegos, Tu que limpou a prostituta, o bêbado, Tu, Deus, que redimiste Teu povo, opera aqui nessa noite sinais e maravilhas, graça abundante e gloriosa, temor, tremor, que ninguém te trate com indiferença, mas que todos deem a Ti o devido louvor, a devida glória, o devido temor. Faz Teu reino avançar, Senhor, receba glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui, eu creio que esse tema vai ser muito oportuno, muito pertinente para a sua vida. Eu quero falar sobre tomar decisões debaixo da vontade de Deus. Tomar decisões debaixo da vontade de Deus. Você precisa entender que antes da nossa conversão, nós temos uma vida alheia à graça divina, alheia à vontade de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Éramos filhos da ira por natureza e seguíamos o curso desse mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Fazíamos o que era aprazível a nós. À medida que nós nos convertemos, a nossa vontade passa a estar sujeita à vontade de Deus, passa a estar cativa à vontade de Deus. Então nós andamos, tomamos decisões a partir da vontade de Deus. No primeiro concerto, na primeira aliança, as leis, os mandamentos eram escritos em pedra. Na segunda aliança, os mandamentos foram escritos em nosso coração. Então é o desejo de Deus que nós vivamos uma vida centrada em fazer a sua vontade. Então nossos projetos, nossos sonhos, nossas decisões têm que ser feitas a partir da vontade de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos. Paulo diz, quer vivamos, quer morremos, vivamos para o Senhor. Porque esse é o desejo de Deus para nós, a sua vontade. E eu quero usar essa passagem de Neemias para demonstrar isso, como nós devemos realizar nossos projetos, tomar nossas decisões, conduzir nossas vidas, debaixo da vontade de Deus. Eu tenho certeza que você está aqui e tem desejos, tem sonhos, tem metas de vida. Com absoluta certeza você tem alguma coisa para
executar até o final desse ano? Tem alguma coisa para executar no próximo ano 2022? Ou tem alguma coisa, ou algumas coisas, para fazer nos próximos 5 anos? E como você deve fazer essas coisas? Como você deve tomar essas decisões? Como você deve escolher a pessoa com quem você vai se casar? Com quem você vai se relacionar? A cidade onde você vai morar? O empreendimento onde você vai investir? Todos nós temos isso. E Neemias vai nos apresentar essa receita. E ele começa com o seu projeto. O projeto de Neemias, ele estava em Suzã, ele era copeiro do rei em Suzã. E ele tinha, depois que ele recebeu o relatório de como estava a sua terra natal, Jerusalém, ele então intenta um projeto, reconstruí-la. Viajar de Suzã na Pérsia para Jerusalém e reerguer os muros, as portas, reconstruir a cidade e até o templo. Todos nós temos um projeto, todos nós temos sonhos. Provérbios 16:1 diz, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 19:21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então é natural, é comum, é da nossa natureza termos projetos. Qual é o seu? Qual é o seu objetivo de vida para os próximos meses ou anos? Que decisões você já tomou, está tomando ou pretende tomar para o futuro? Onde você pretende empreender seu dinheiro, seus recursos, seu tempo? Com quem você pretende viver a vida a dois? Quando você pretende se casar? Aonde você pretende morar? O que você vai fazer da sua vida daqui para frente? O plano de Neemias era reconstruir Jerusalém. Qual é o seu? Agora vamos ver quais são os passos que Neemias dá para ter certeza se essa é a vontade de Deus e para ter êxito neste sonho, nesse projeto. Vamos caminhar com ele para saber também como você define, como você sabe se isso que você tem em mente, vai fazer ou está fazendo, é a vontade de Deus. Primeira coisa a fazer, buscar direção e confirmação. Neemias, no verso 2, recebe o diagnóstico do estado de Jerusalém. Mas no verso 4, Neemias diz assim, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus, e disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia por aqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. Veja só, o projeto de Neemias era mais ou menos um projeto ligado à construção civil. Era uma reforma de proporções gigantesca, um empreendimento gigantesco, em um outro estado, em uma outra região. Então ele tinha problemas com a geografia, com a mão de obra, com a estrutura, com tudo isso. Mas era o projeto dele. O que foi a primeira coisa que Neemias fez? Foi fazer. Neemias foi buscar a vontade de Deus. Neemias foi orar. Neemias foi se perguntar, esta é a vontade de Deus? É a decisão certa reconstruir essa cidade? O Senhor aprova isso que eu estou fazendo? Eu terei prejuízo? A primeira coisa que você precisa fazer antes de tomar uma decisão, antes de dar início em um projeto, é buscar a direção e a confirmação do Senhor. É buscar saber se aquilo que você está empreendendo a sua vida é a vontade de Deus.
Neemias não saiu imediatamente numa carruagem de maneira desenfreada, viajando para Jerusalém a fim de reconstruí-la. Ele primeiro foi buscar confirmação da parte de Deus. Antes de você tomar as decisões mais importantes da sua vida, antes de você empreender sua vida em alguma coisa, antes de você dar início ao seu sonho, o projeto, você precisa saber, isto é a vontade de Deus? É a decisão certa que eu estou tomando? O Senhor aprova isso que eu estou fazendo? Você não pode fazer nada, dar um passo sequer na sua vida, o menor que seja, sem primeiro saber se aquilo procede de Deus, se você tem confirmação de Deus. E de que forma eu busco a vontade de Deus para a minha vida? De que forma eu busco a vontade antes de tomar decisões? Pelo menos de 3 formas. Primeiro, a oração e a palavra de Deus. Primeiro, oração. Lucas 6, 12, 13, mostra que Jesus ia escolher os discípulos. Ele ia escolher a equipe mais importante do mundo. Era a equipe mais nobre que seria escolhida na face da terra. Ele ia escolher 12 homens para serem 12 apóstolos. Os 12 cargos mais importantes que a terra já teve. Para trabalhar, para entrar no maior empreendimento que a terra já viu. Ser discípulos do Senhor Jesus. Mas antes de escolher esses discípulos, olha o que Jesus fez. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de escolher 12 discípulos, Jesus, um homem sem pecado, com discernimento sem igual, passou a madrugada toda orando, para fazer essa escolha. Você deve buscar a vontade de Deus primeiro em oração. Você deve reservar um período da sua vida, antes de tomar decisões, em oração. Talvez uma semana, talvez 2, talvez um mês, talvez 6, talvez até anos. Dependendo da importância do grau, busque saber a vontade de Deus através de oração. As pessoas estão tomando decisões hoje muito precipitadas. Elas não consultam a Deus. Elas não vão a Deus. Nós não temos condição de enxergar além dessa parede. Não temos condição de sequer prever o nosso futuro. Prever o tempo, se vai chover amanhã ou se vai ter sol. Quantas previsões são equivocadas? Não temos condição. Só aquele que tem toda a ciência pode saber, ver além da parede, ver além do tempo, saber o futuro. E esse é Deus, que é onisciente. Mas muitos de nós estamos tomando decisões precipitadas, ansiosas, afoitas, motivadas por desejos ilegítimos, por pressões, e não pela vontade de Deus. O texto que o pastor Cunha abriu aqui diz, a oração do Pai Nosso, que é toda didática e doutrinária, diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aquela oração, ela está colocada dentro do Sermão do Monte, você esqueceu? O que tem? O Sermão do Monte é a constituição do reino, é a lei do reino, e dentro da constituição do reino, está ordenado que os súditos desse reino devem se submeter à vontade de Deus, orar para que a vontade de Deus seja cumprida. Esse é o nosso desejo, e uma das maneiras de eu saber a vontade de Deus, foi o que Neemias fez. Então, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, e estive jejuando e orando. Ore a Deus, não tome nenhuma decisão, não tome nenhuma decisão na sua vida,
seja a menor que for, sem antes Deus te responder a respeito, sem antes você ter certeza, ter uma confirmação que aquilo é a vontade de Deus. Primeira oração. Segunda maneira de saber a vontade de Deus, ou de buscar a vontade de Deus, através da palavra de Deus. 1 Reis 22, 4, 5. Então perguntou a Josafá, o rei de Israel pergunta a Josafá: irás tu comigo a peleja? Eu tenho um empreendimento aí, entrar numa guerra, você vai entrar comigo, com o teu exército, em Ramote Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel, respondeu Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Antes de eu entrar nisso, eu quero saber, primeiro, consulta a palavra de Deus. Lembra quando o rei Josias encontrou o livro da lei e a leu? Quando Neemias leu diante do povo, eles queriam consertar o reino, Josias. Neemias restabelecer a aliança pós-cativeiro. E Josafá queria ter certeza se entrava na guerra com o rei de Israel. Para fazer essas coisas, o que eles fizeram antes? Consultaram a lei do Senhor, a palavra de Deus. A vontade de Deus está revelada na palavra, na sua palavra. Você deve buscar a vontade de Deus a respeito dessa decisão na palavra. O que a palavra tem a dizer sobre este empreendimento? O que a palavra tem a dizer sobre esse relacionamento? O que a palavra tem a dizer sobre essa viagem? Sobre essa mudança? O que a palavra tem a dizer sobre essa decisão? Você precisa consultar essa palavra. Isso aqui não é um artefato de decoração de casa, e não é um instrumento de trabalho de um pastor, é um manual de conduta cristã. Esse livro deve ser regularmente consultado pela igreja. Tudo que fazemos a partir do que esse livro manda. Não é uma caixinha de promessa para consultar em horas difíceis. Não é um artefato de decoração para ficar aberto no Salmo 90. Não é um objeto para ser levado e lido só no domingo. É um manual de ética, de conduta cristã. Esse livro nos ensina cada aspecto do nosso viver nessa terra. Ele tem que ser consultado dioturnamente. Aqui não é um menu, quando você vai no restaurante e você tem uma variedade de opções e escolhe qual você quer. A Bíblia não. Você deve submissão irrestrita a toda ela. Vocês gostam muito de falar sola escritura, somente a escritura, mas também tem o tota escritura. Não é sola a escritura, não é somente a escritura, mas é toda a escritura. Toda a escritura. O que a Bíblia diz do jeito que você veste, com quem você anda, com quem você se relaciona, como você usa seu dinheiro. A Bíblia deve ser consultada. Mas a Bíblia vai ter resposta para mim? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. Ela não é só divina inspirada, ela é suficiente. Vai na Bíblia, gente. Esse monte de crente desnorteado, batendo cabeça, fazendo uma lambança atrás da outra, passando vergonha, passando vergonha no reino, dando escândalo, mau testemunho, é porque não vive a sua vida a partir da palavra de Deus, não consulta a Deus nas suas decisões, não reserva dias, meses, anos, para buscar a vontade de Deus, determinada coisa, não se pauta nas escrituras, faz o que apraz, o que convém, o que é certo, o que dá certo e não o que é certo. Veja Neemias, tendo ouvido isto, eu vou buscar Deus primeiro, eu vou orar,
Vou buscar a vontade de Deus. Veja, Josafá, vamos entrar no projeto, peraí, deixa eu consultar a palavra. Olha que atitude prudente, honesta, digna, reta. Ah, parece bom, vai dar lucro, é bom, vai dar... não, eu não quero saber, eu quero saber o que a palavra diz, é o que me interessa, é o que a palavra diz, não é quanto eu vou ficar rico, quanto vai me fazer bem, não, eu quero saber, Deus aprova ou não aprova? Isso é o mínimo que um cristão deve fazer. Foi buscar, olha Davi, gente, 1 Samuel 23, 1:5, e foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra a cidade Keila, e a saquearam as eiras. O que Davi fez? E consultou Davi ao Senhor dizendo, Senhor, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor Davi, vai e ferirá os filisteus e livrará Keila. Davi era o homem mais poderoso do mundo da época, o mais ungido, o guerreiro, ele vencia qualquer um. Davi não precisava, Davi tinha um currículo, um cartel de vitórias, é igual o Mike Tyson na década de 80, ele não perdia para ninguém. Tem uma meia dúzia de filisteus incomodando Keila, vamos lá, vamos lá, desembainha esse pato. Não, Davi consultou o Senhor, irei eu a Keila, pelejarei eu contra os filisteus, vai, peleja. Mas aí aconteceu algo, os homens de Davi não tiveram muita confiança no que ele falou, porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, ou seja, se os filisteus viessem aqui nós não temos muita chance, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões filisteus, não vai dar não Davi. Aí sabe o que Davi fez? Nem sim nem não. Então Davi tornou a consultar o Senhor, na dúvida, vai no Senhor de novo, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então, depois que a vontade de Deus foi revelada para Davi, partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Você está vendo porque ele era um homem com tanto sucesso nos empreendimentos dele? Porque ele buscava o Senhor, meu irmão. Precisamos consultar o Senhor. Então antes de Neemias tinha esse sonho, esse projeto, esse intento, esse desígnio, essa decisão, essa conclusão, essa meta. Mas antes de dar início, dar o primeiro passo, colocar a primeira pedrinha, foi consultar Deus, buscar a direção de Deus, buscar saber se é a vontade de Deus ou não. Primeiro, na palavra, na oração, através da oração. Segundo, através da palavra. Faça isso, meu irmão, por favor. Terceiro, e também é uma maneira de ter os projetos bem-sucedidos, consultar as pessoas mais próximas. Veja o capítulo 2, verso 4 e 5. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. O que Neemias fez? Era uma decisão, era um empreendimento, era um alvo muito grande, muito sério, muito delicado. Neemias foi participar o rei, comunicar o rei, foi buscar o consentimento do rei, foi pedir autorização para o rei, a corte a quem ele servia. Você precisa fazer isso, meu irmão. Você não pode tomar uma decisão sozinho. Você precisa buscar conselhos. Você precisa do consentimento de pessoas. Provérbios 24:6 diz assim, com conselhos prudentes,
tu farás a guerra, e a vitória virá na multidão dos conselheiros. Você não tem condição de pensar tudo, de discernir tudo, de antecipar tudo. Você precisa de outros olhos, outras mentes. A probabilidade de você errar é muito grande. As grandes empresas, as grandes igrejas, as grandes equipes, as grandes personalidades, todas têm uma equipe de conselheiros com ela, tem pessoas a quem consultar. Ninguém toma decisões de grande porte, direções, sem consultar pessoas. Você precisa fazer isso. Veja o exemplo de Davi novamente, 1 Crônicas 13, 1-3, veja só, escute. E Davi tomou conselho com os capitães de milhares. Quem era o homem segundo o coração de Deus? Eram os capitães? Era Davi. Quem foi ungido rei de Israel? Davi. Quem era o grande pastor de Israel? Davi. Quem falava tete a tete, no manto com Deus? Davi. Mas Davi tomou a decisão, ele tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas nas suas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Veja só, a arca tinha sido roubada na época de Saul pelos filisteus. Agora ela estava em Quirite Jearim, continuava lá com os filisteus. Davi intenta trazê-la para Jerusalém, porque era para lá que ela devia ficar. E no tempo de um dos piores reis, ela foi roubada. Mas para entrar nesse empreendimento, numa batalha pela arca, Davi não fez isso sozinho. Ele consultou os capitães de milhares, de centenas, e os anciãos. Agora vamos ver qual a resposta. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Davi não fez isso sem o consentimento dos líderes, do povo, dos capitães. Consulte as pessoas, meu irmão. É cada um que toma decisões sem falar com a esposa, sem falar com a igreja, sem falar com ninguém. Neemias, então, antes de iniciar esse projeto, foi falar com o rei, consultar pessoas próximas. Ok, e quem são as pessoas que eu devo consultar antes de iniciar meus projetos? 3 tipos de pessoas você deve consultar. Primeiro, a sua família, marido, esposa e filhos. Amós 3,3, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Você está tomando decisões, marido, sem o consentimento da sua esposa? A sua esposa tem paz no que você faz? Tem paz na decisão que você tomou? Está de comum acordo com você? Consulte a sua esposa. Quando Deus criou Eva, diz: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora, adjutora, que lhe seja idônea. Para que Deus colocou a mulher na vida do marido? Para auxílio, consulta, direção, conselho. A sua mulher sente paz na sua decisão, no seu empreendimento, no seu sonho, na sua obra, está de acordo com você? Se ela não estiver, você tem um forte precedente para não tomar decisão. Segundo, os filhos devem ser consultados. Você vai mudar, você vai tomar decisões sérias, você vai fazer negócios arriscados, consulte seus filhos. O que seus filhos acham, ou seus pais. Você quer se casar, você quer se mudar, você quer fazer esse curso, aquele outro, você quer
empreender, você quer fazer alguma coisa, o que os seus pais acham? Peça o aval deles. Eles consentem com isso. Mateus 12, 25, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Um projeto que é feito dividido não vai prosperar. Algo que é feito, algo que é feito sob o arrepio da família, não vai prosperar. Tem que haver acordo entre os membros. E o texto está dizendo, uma casa dividida. Então, primeiro, que você deve consultar a família. Segundo, você deve participar das autoridades. Os anciãos da igreja. Segunda Crônica 18:6, disse porém Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar no Senhor, este é Micaías, filho de Imlá. Há uma autoridade aqui para ser consultada, há um pastor, há um profeta. Não podemos tomar essa decisão, rei de Israel, sem o consentimento de um líder religioso, de uma autoridade religiosa. Hebreus 3,17, obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Você sentou com o pastor para explicar essa decisão? Você buscou os anciãos da igreja, os presbíteros, o conselho, antes de tomar essa decisão? O que os pastores têm a dizer desse relacionamento? O que os pastores têm a dizer dessa mudança? O que os pastores têm a dizer dessa compra, dessa venda, dessa... Você precisa da multidão de conselheiros. Os pastores sentem paz. Foram colocados para isso, os presbíteros, os anciãos foram separados, homens investidos de autoridade, de discernimento, que se gastam no estudo da Escritura, para poder conduzir o rebanho nas suas decisões. Segundo grupo de pessoas que você consulta. Terceiro, então primeiro, membros da família. Segundo, as autoridades. Terceiro, pessoas experientes e piedosas. 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, sede sujeitos aos anciãos, ou aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Consulte os anciãos, pessoas de dentro da igreja, que são mais velhas, experientes, e piedosas. Não adianta ser só mais velha. Tem um monte de velho aí que só fala abobrinha, só fala borracha, que é mais carnal que o tiririca. Pessoas velhas, experientes e piedosas, elas têm algo a dizer a respeito dessa situação. Elas têm um conselho para te dar. Elas viveram muito, e viveram muito com a palavra. Consulte elas. Nós aqui, os pastores, a liderança, eu, o Cunha, Danilo, o Tiago, nós tomamos decisão desse jeito, consultando mutuamente um ao outro, outros anciãos, pessoas piedosas, antes de tomarmos nossas decisões. Isso vai te proteger do erro. Ah, mas eu quero, meu querido, na Bíblia a gente não faz só o que eu quero. O que você quer muitas vezes pode estar em desacordo com a palavra, pode ser um laço. Muito cuidado com a vontade. A vontade muitas vezes é enganosa, eu vou tratar disso mais na frente. Então essa terceira maneira, você busca a vontade de Deus em oração, busca a vontade de Deus na palavra, como Deus vai te direcionar aquela situação depois que você orar, o que a palavra tem a dizer sobre essa situação, e se você tem apoio nessa decisão. Se você tem consentimento de pessoas, se isso não é um desejo obstinado, se não é um devaneio, se não é um impulso doido da sua cabeça, ter a harmonia com que estão à sua volta, igreja, família e amigos.
Ah não, mas ninguém está de acordo comigo. Ó, os pastores não abriram o coração, minha família não abriu, nem meus amigos. É porque eles não me entendem, né? Não, é porque você é cabeçudo mesmo. Eles não entendem o meu sonho, sabe? Eles não entendem a minha língua. Ninguém me entende. Ninguém. Nem Deus te entende. Aliás, Ele te entende muito. Falta nevara. Cuidado com isso. Quarto, e também é uma maneira de você saber a vontade de Deus, esperar a hora certa. Escuta isso aqui, olhe para mim. Ter o projeto, ter o sonho, não significa que você deva começá-lo na hora. O fato de eu ter uma meta, um sonho, um projeto, escrever um livro, plantar uma igreja em São Paulo, fazer missões na Ásia, não significa que deve ser feito amanhã. Pastor Ricardo Gutierrez nos chamou aqui para ir para o Afeganistão. Pastor Jawed nos chamou para ir para o Paquistão. É uma excelente obra. Pregar na janela 1040, onde não há Bíblia, não há Deus, não há Jesus, ninguém conhece Deus. Mas será que é hora de eu e o Cunha ir, com 3 esposas jovens e com um monte de crianças? Ter o projeto não significa começar na hora. Veja só, Neemias, escuta, ele elaborou o projeto no mês de Quisleu, que no calendário hebraico refere-se a novembro e dezembro, Quisleu. Mas ele só foi começar a obra no mês de Nissan, março e abril. De quando ele elabora o projeto para o início do projeto, ele esperou um período de 4 meses. Então o projeto começou em novembro. Ele só foi fazer o projeto em março, abril. Só foi iniciar. Por quê? Você tem que esperar. Deu o impulso, a vontade, o desejo, você já planejou, tem uma planta. Pastor, veja só, eu tenho até a torre do edifício, de 186 andares, um luxo, o senhor precisa de ver, tem até o pisca-pisca que vai ficar na ponta, está tudo na minha cabeça. E quando você quer começar? Amanhã. Por que eu devo esperar? Escute. Primeiro, porque pode ser um impulso do seu coração. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Talvez é um impulso, é uma sangria, é uma volúpia, que é enganosa, e você pelo tempo pode ser convencido que aquilo estava errado, que aquilo era só impulso, que aquilo não era vontade de Deus. Por isso você não deve ser dirigido pela vontade, pelo impulso. Neemias, o cara chegou, olha, e aí, como é que vai Hanani lá, como é que está Jerusalém? Jerusalém? Vixe, os muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo, o povo está em miséria e desempregado, com muita vergonha. Neemias, meu Deus do céu, pega o cavalo, pega a coisa, vamos para lá. Neemias é louco, ele ia ser morto no caminho. Neemias para, calma, espera, 1, 2, 3, 4 meses. Ter a meta, ter o projeto, não significa que você deva iniciá-lo de imediato. Por quê? Porque aquele desejo, aquele anseio, pode ser enganoso, pode estar te pregando uma peça, pode ser precipitado. Por que que pode? Porque a Bíblia diz que enganoso é a vontade, enganoso são as emoções, enganoso é o coração. Ele embota muitas vezes os sentidos, muitas vezes ele nos cega e nos tira a razão, e aquela paixão, aquele fervor, aquele ímpeto, nos faz quebrar a cara. Por isso que tem que esperar. Eu aprendi isso com relação a comprar coisas. Já viu quando você passa numa vitrine e vê uma camisa, ou vê um sapato, a mulher, ou a criança vê uma bicicleta, um brinquedo? Nossa, parece um imã, assim, cola na vitrine, eu quero, e você fica, aí você vai gastando e contraindo dívida, no final você não aguenta passar o cartão,
Esse rapaz disse para mim, quando você vê algo na vitrine e fica morrendo de vontade de comprar, espera 3 dias e depois volta lá. Você vai ver o que acontece. Rapaz, então tá. Eu quero aquela camisa, aquele sapato, eu quero. Passa 3 dias, você vai lá. Aí você olha, nossa, primeiro, não é tão bonita essa camisa quando eu pensava, não. Segundo, pensando bem, eu nem estou precisando de camisa. Terceiro, gente, olha o preço disso aí. Tá maluco de comprar um negócio desse? Quarto, você não compra a camisa. Porque o que te motivou aquele dia era um impulso, um desejo impensado, irracional. É assim que a gente compra carro, troca de casa, muda e só estoura, arrebenta com o nome, porque faz tudo no impulso. Não. Espere as emoções baixar, a razão ser recobrada, o discernimento, aí tome suas decisões. Segundo, por que eu não devo começar de imediato? Primeiro, porque pode ser um impulso. Segundo, porque pode ser uma armadilha de Satanás. Um projeto, um empreendimento, uma viagem, uma mudança, um casamento, uma compra, uma venda, uma coisa legal, meu Deus, você se atira nela, pode ser uma armadilha de Satanás. O rei Josafá com o rei Acabe. 1 Reis 22, 4, diz assim, então se voltou Acabe para Josafá e perguntou, você se ajuntará a mim na batalha para reconquistar Ramat Gileade? Olha o projeto, vamos entrar numa guerra, vamos entrar no empreendimento. Olha o que Josafá respondeu. Josafá respondeu ao rei de Israel, claro que sim, você e eu somos como um só, meus soldados são seus soldados, meus cavalos, seus cavalos. Josafá, um rei piedoso, estava entrando num laço de se unir ao rei Acabe, o pior rei de Israel. Foi na vontade. Mas o Senhor leu nos versículos anteriores, que ele consultou a palavra e o profeta, mas ele não atendeu. Ele foi movido na sua vontade. Aí sabe o que aconteceu? Foi a pior coisa que Josafá fez na vida dele, foi uma armadilha. Eles subiram para guerrear em Ramote Gileade e foram desbaratados, Acabe foi morto e quase que Josafá morre também. Foi uma armadilha. Será que essa decisão de se envolver com esse rapaz não é uma armadilha contra você, menina? Será que esse desejo de se envolver com essa menina não é uma armadilha para você, rapaz? Será que essa mudança não é uma armadilha que Satanás está preparando para destruir sua fé? Será que esse empreendimento, essa sociedade que você entrou não é um laço que vai te tomar tudo? Você não consultou a Deus, você não buscou na palavra, você não buscou os anciãos, a família, as pessoas piedosas, você não esperou a resposta de Deus, você foi no impulso, está entrando num laço, numa armadilha. Você pode ter o projeto, mas não começa ele ainda. Mas por que Neemias esperou 4 meses? Ô Heitor, para fazer uma leitura da situação, para fazer uma leitura, para pesquisar quanto que está a madeira, a argamassa, para saber onde eu vou arrumar mão de obra, como eu vou atravessar as fronteiras, se isso aí não é uma loucura da minha cabeça, igual o David Wilkerson, vê uma revista e Deus fala, vai lá no julgamento em Nova York e prega para todo mundo lá. David falou, estou louco, sou um pregador caipira da Pensilvânia, o que eu vou fazer em Nova York, dentro de um tribunal? Plantar uma igreja em Nova York, abrir o Teen Challenge, desafio jovem. Quer casar? Quero. Agora é a hora? Pode não ser. Quer mudar? Quero. Agora é a hora? Pode não ser.
Espera, porque é enganoso o coração e porque pode ser um laço. Como é que eles pegam presas? Urso, como é que se pega urso? Pega leão, alce. Como é que pega rato? Coloca uma armadilha. Aquelas armadilhas comuns nos desenhos dos filmes, né? É aquele gancho com pontiagudo. Você abre ele, pá! O que eles fazem? Abre aquela armadilha, colocam folhas e uma comida. É tão atraente, cheira bem, é mel, não tem nenhum perigo à vista, as folhas cobrem, aí vem o urso, e a armadilha, abocanha e pega. Assim é também muitas coisas, tem aparência, parece inofensivo, parece um bom rapaz, parece um bom empreendimento, mas pode ser um laço. Cuidado. Quinto, e é mais ou menos uma maneira de você saber a vontade de Deus. Tenha uma estrutura e uma equipe. O cara quer tomar decisões, a menina quer tomar decisões, mas não tem nenhum recurso que respalda essa decisão. No capítulo 2, no verso 7, Neemias pede uma carta ao rei. O que era essa carta? Um documento autorizando ele passar pelas fronteiras até Jerusalém. Ele precisava de um visto, a papelada, a regulamentação, tinha que estar tudo em dia. Ele precisava resolver o problema jurídico da reconstrução. O rei dá. No capítulo 2, verso 8, ele requisita matéria-prima. Ele precisava de madeira para construção, ele precisa de uma carta de crédito, dinheiro. O rei dá. No capítulo 2, no verso 11, ele precisa de uma escolta para ir até lá. Porque ele ia passar pelo território inimigo, ele podia ser morto, no caminho nem chegar. O rei concede uma escolta. E no capítulo 3, ele precisa de mão de obra. Como é que vai reerguer uma cidade, um homem sozinho? Isso é um tolo. No capítulo 3, Deus levanta sacerdotes, os de Jericó e os tecoitas. O projeto de Neemias não era fruto de um devaneio do coração, era firmado em bases sólidas. Ele possuía uma equipe e uma estrutura. Essa é uma maneira de saber se é a vontade de Deus que você está fazendo. Como? Você tem uma estrutura, uma equipe que respalda esse sonho, ou é um louco aventureiro? Você tem uma equipe, você tem uma guarnição, uma retaguarda, uma reserva, tudo a respeito dessa decisão. Está correto? Senão não tem como tomar. Você precisa dessa estrutura. Veja só, problema jurídico, matéria-prima, mão de obra, segurança, tinha toda uma estrutura envolvendo Neemias. Não, pastor, só tem eu sozinho. É? Só você sozinho? Só eu sozinho. É um devaneio. Você precisa disso aqui. Dependendo do que você está empregando a sua vida, seus recursos, seu tempo, seu corpo, a mudança, o casamento, o relacionamento, o ministério, você tem que ter uma estrutura que respalde esse sonho, senão é só sonho mesmo. Se Neemias não tivesse nada disso aqui, ele nem ia falar com o rei, o que ele ia fazer em Jerusalém? Sem as cartas, sem a mão de obra, sem a matéria-prima, sem proteção, ia ser morto, ia morrer de sede no caminho, de fome, assaltado, sequestrado. Êxodo 18, 14, 23, veja só, Moisés e Jetro. Vendo, pois, Jetro tudo que Moisés fazia ao povo, diz: que é isso que tu fazes? Por que te assentas sozinho
diante desse povo, de manhã até tarde. Não é bom o que fazes. Ouve agora a minha voz, e eu lhe te aconselharei, Deus seja contigo. Tu, Moisés, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, e os põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo todo o tempo, e que seja todo negócio grave, tragam a ti. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Jetro fala: Moisés, você está ficando doido, como é que você vai julgar a causa de 2 milhões de israelitas, se queixando o dia inteiro? Você precisa de uma estrutura, você precisa de um staff, você precisa de uma equipe, senão você vai desfalecer e vai matar esse povo junto. Amém? Sexto, não se precipitar. Capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde tive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Olha só. Não se precipite em começar até ter certeza. Não se precipite em envolver com essa moça, com esse menino, em tomar essa decisão até ter certeza. Como assim não se precipitar? Veja só, Neemias vai até Jerusalém, e ele não conta para ninguém o que ele quer fazer. O que ele queria fazer? Reconstruir a cidade inteira. Ele não falou para ninguém. Ele não se precipitou declarando: veja, ó, eu vou construir um prédio, eu vou mudar, eu vou me casar, aquele menino eu amo ele, ó, eu vou fazer isso. Ele não contou para ninguém. Primeiro ele vai até lá, para quê? Ele vai olhar as ruínas, ele vai vasculhar, ele vai ter certeza, ele vai sentir o cheiro, o solo da cidade. Ele não conta para ninguém. Não se precipite em declarar isso que você tem no coração para todo mundo, até que você tenha certeza. Muitas pessoas, sem antes calcular os custos, estão aí declarando o que vão fazer para todo mundo. Neemias guardou. Por quê? Porque se ele contasse o que ia fazer, e ele descobrisse que não fosse a vontade de Deus, ele teria que fazer por pressão popular. Foi o que aconteceu com Herodes, quando prometeu que ia dar a cabeça de João Batista para a menina. Pede o que quiser, até metade do reino. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Aí ele teve que cumprir. Por pressão, você vai ter que fazer algo, porque você já declarou para todo mundo. Segundo, se não for vontade de Deus, você que já declarou para todo mundo, não vai fazer, e vai ser envergonhado. A parábola da torre. Um homem que vai construir uma torre e não calcula os gastos, e deixa ali inacabada, e vem pessoas e diz: veja, aquele homem não teve condições de acabar, foi envergonhado. Quando a pessoa, antes de saber a vontade de Deus, ela sai espalhando o seu plano, ela vai ficar obrigada, ela vai ser refém daquelas que ele contou, e vai ter que concluir algo, por pressão. Ou segundo, ela vai ser envergonhada. Uai, não era a vontade de Deus você fazer aquilo?
Mas não era ele que ia casar? Mas você não ia fazer aquilo, você não tinha certeza, não tocou trombone para a cidade inteira? A Bíblia diz assim, ó, não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração para eu fazer. O verso 16 diz, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele não declarou. Agora o verso 17, veja só, então lhes disse, estai vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vim pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falava. Então disseram, disponhamos e reedifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra, até aí. Veja só o verso 18, parte B, lhes declarei, a parte A, como a boa mão do Senhor estivera comigo. Verso 17, Neemias tem certeza, depois de passar por toda aquela bateria de sinais, que a reconstrução é a vontade de Deus. Então agora, com paz no coração, ele diz, vinde e reedifiquemos, não estejamos mais em opróbrio. Só depois disso, que Neemias começou. Irmãos, que aula de Neemias, e detalhe, o projeto de Neemias não era uma grande empresa, um casamento, que é tudo lícito, legítimo, tudo bem, mas o projeto de Neemias é reconstruir a cidade santa, a capital da adoração, onde o templo estava, e a arca repousava, era restituir a aliança e o culto davídico, e mesmo assim consultou a Deus, para saber se Deus queria isso, porque quando destruiu no ano 70 o templo de Herodes, o imperador Tito, Deus não quis mais não, que reconstruísse. Que aula! Se você perguntar, pastor, o que é o melhor, o bom ou muito? O perto ou longe? A loira ou a morena? O rico ou o pobre? O sul ou o norte? Qual que é o bom? O bom é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, seja aqui ou acolá, com muito ou com pouco, com preto ou com branco, é a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente se satisfaz com a vontade de Deus, e não com a dele própria. Nós devíamos usar essas palavras aqui, eu vou ver se eu acho elas aqui rapidamente, olha aqui, deixa eu ver se eu acho, tem um pouquinho de paciência, sei que o tempo, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores irei, onde quer que pousares ali pousarei, teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Assim nós temos que falar, como Ruth, tua vontade é a minha vontade. Olha só que coisa linda, onde quer que fores, Senhor, irei, onde pousares, Senhor, pousarei, teu povo é meu povo, tua vontade é a minha vontade, teu Deus é meu Deus. Vamos dizer assim para o Senhor. Então, eu concluo dizendo assim, Soraya, que trabalha muito com projetos, sabe qual que é o projeto ideal, Soraya? O projeto que tem 100% de sucesso, a vontade de Deus. Esse é o projeto correto, fazer a vontade de Deus.
Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar.